Tê-lo Boa aqui com a noite, gente. vereador. Boa noite, Júnior. Boa noite, Fred. Uma grande satisfação Tudo bom? aqui estar com vocês aqui no plenário virtual. A satisfação é nossa, vereador, de receber um vereador. A gente estava, antes do senhor entrar aqui, a gente estava falando da atuação do senhor na saúde, tanto do SUS, na defesa do SUS, também como na defesa dos profissionais, né? Que é a gente vê a atuação do senhor, seja com agentes comunitários, seja com enfermeiros, não apenas com médico, que o senhor, inclusive, foi presidente do sindicato, né? Mas antes de começar, e a gente falar um pouquinho da trajetória do senhor em relação à política, eu tenho uma curiosidade, vereador e Júnior também, esse sobrenome Calheiros. Muita gente me pergunta, ele tem alguma relação com o Renan Calheiros, aquela família de Alagoas? Falei, eu não sei, é uma ótima oportunidade, inclusive, eu perguntar. Fred, muita Acho que gente me ninguém nunca pergunta perguntou isso ao isso. vereador. Pois não, Júnior? Cortou, acho que um pouquinho aí. Mas pode responder, vereador. Olha, Não, muita gente já me perguntou isso, tá? Durante a campanha, inclusive, e depois, agora na vida pública, muita gente me pergunta isso. De fato, o meu pai é de origem alagoana. Meu pai nasceu em Alagoas. Pode ser que, puxando a árvore genealógica, possa ter algum parentesco mais distante, mas nenhum parentesco que nos dá uma relação de segundo, terceiro grau, ou seja, que a gente não conhece. É um Calheiros que pode ter algum relacionamento lá distante, mas nós não temos nenhum parentesco direto, nem no convívio. Temos o mesmo sobrenome, mas não temos esse parentesco. Ô, vereador, agora conta um pouquinho pra gente, como é que o médico Tadeu Calheiros resolveu entrar na política? Como é que foi, assim, que você entendeu que tinha que concorrer, que tinha que ir para o mandato de vereador? Eu gosto até de contar isso, Fred. Na verdade, eu tenho 23 anos de formado como médico, sempre atuei na vida pública, no SUS, no Hospital de Câncer de Pernambuco, que é um hospital filantrópico, 100% SUS, no IMIP, no Hospital Correia Picanço, na Policlínica Arnaldo Marques do Ibura, sempre ligado ao serviço público, quer concursado, quer contratado para um serviço filantrópico. Durante a minha vida já de médico, formado, trabalhando principalmente ali no Ibura, na Policlínica Arnaldo Marques, insatisfeito com condições, com a estrutura física, com o número diminuído de profissionais e a sobrecarga de trabalho, reclamava bastante, Fred. E aí comecei a perguntar a mim mesmo, o que é que eu faço para mudar essa realidade? Foi quando eu comecei a conhecer a atividade do Sindicato dos Médicos de Pernambuco, valorosos profissionais que me antecederam naquela casa, que brigavam, que lutavam para melhorar a questão corporativa dos médicos, mas a saúde pública de uma forma geral. E aí comecei a fazer parte, a participar das reuniões e comecei a vivenciar ali o Sindicato dos Médicos de uma forma tão intensa que tive a honra, em 2016, de ser presidente do Sindicato dos Médicos. E ali comecei a ver que a gente conseguiu grandes conquistas. O sindicato é uma casa dos médicos muito atuante, até hoje, muito atuante, e ali a gente percebeu que tinha algumas limitações da própria atuação que esbarrava na legislação e precisávamos ter representação da saúde própria dentro das esferas de poder legislativo. Foi aí que surgiu a ideia de estarmos ali atuando. E, pessoalmente, eu disse que trabalho no Hospital de Câncer, convivo diariamente, Júnior, com muitos jovens. Eu sou oncologista pediátrico, câncer infantil, e trabalho com muitos jovens, faço muita parte de tumor ósseo, que para chegar ao meu consultório ali no Hospital de Câncer, o serviço público, demoram em média de 6 a 7 meses do início dos sintomas. Ainda temos muita dificuldade de acesso nesse excelente instrumento que eu tanto defendo, que é o SUS. Então, somado a essa minha vivência, essa necessidade de modificar esse cenário, há uma experiência que via que as modificações que a gente buscava ali através do Sindicato dos Médicos esbarravam em uma outra esfera de poder, vimos que é através da política que a gente consegue modificar. Então, um grupo de profissionais decidimos, vamos ter essa representação. E se verteu ao meu nome, poderia ter outros excelentes nomes representando, mas se verteu ao meu nome, aceitei essa missão, conseguimos o êxito na primeira eleição e estamos nos esforçando muito para, de fato, trazer melhoramentos para a saúde, para a vida das pessoas, porque, de verdade, é mais do que uma bandeira de vida, sabe? É uma razão. A saúde pública,
a prestação de serviço de saúde é uma razão na minha vida. Tenho certeza disso. Perfeito. Tá conseguindo me ouvir bem aí, né, vereador? Estou sim. As pessoas precisam entender, claro, que todo tipo de serviço público, tudo na vida da gente, na verdade, passa pela política. Política não é coisa boa, não é coisa ruim, não. É muito pelo contrário, ela é muito boa e é importante, né? Então, é através dessa luta, o senhor representando uma categoria, no fim das contas, quem vai ganhar é a população. Eu tenho uma pessoa na família, meu pai, que também é paciente da área de oncologia, né? E eu sinto na pele isso também do SUS, sabe? Então, assim, é através da política que tudo se melhora. E falando um pouco de categoria também, vereador, ontem aconteceu no Congresso Nacional a aprovação, né, do projeto de lei que disponibiliza, digamos, uma fonte de custeio para o pagamento do piso dos profissionais de enfermagem, né? Na sua avaliação, após a sanção do presidente Lula, o STF vai sim aplicar, para que seja liberada essa verba, ou acha que ainda é cedo para esses profissionais comemorarem? Olha, eu já estou comemorando. Eu acho que a gente comemorando também joga uma carga de pressão no STF. É inadmissível que venha a ter qualquer tipo de manobra para barrar novamente. Não é? A gente está falando de um piso que ainda é baixo. Quando as pessoas escutam e veem essa briga pelo piso da enfermagem, não imaginam que salário de técnico de enfermagem hoje, aqui em Recife, versa em torno de R$ 1.000 e poucos. Às vezes abaixo que o mínimo, para ser responsável por vidas, para todos nós aplaudirmos ali na janela, no enfrentamento da Covid, como por exemplo, que é só um exemplo de tanto do que eles fazem, tá? Para não comprarmos essa briga por todos os enfermeiros, técnicos e auxiliares. Nós temos que comprarmos essa briga. Eu compro essa briga, eu defendo publicamente, eu acho que todos sabem disso. Eu vou nas manifestações, a gente se posiciona. Não interessa quem esteja em qualquer situação de poder, seja de bandeira A, seja de bandeira B, né? Seja qualquer cor partidária. A gente tem que cobrar que isso saia do papel e chegue, porque se merece. Então, eu vou aplaudir e acreditar que isso vai ser implantado. Se vai ser cedo ou não, se tiver alguma manobra para barrar, vamos continuar nas ruas, vamos continuar buscando para que a gente consiga efetivar esse piso que, repito, ainda é abaixo do que eles merecem. Não dá para dizer que vai inviabilizar a saúde pública porque vai se aumentar, ou privada, porque vai se aumentar o piso. Então a gente está fazendo saúde pública e privada às custas dos esforços profissionais dos outros. Está errado. Tem que se rever tabela, tem que se rever uma série de coisas. Você falou que seu pai, né, também é paciente oncológico. É através, sim, concordo com você, da política que a gente faz com que algumas medicações que a gente tem que orientar nossos pacientes a entrar na justiça. Fiz isso hoje com um paciente, infelizmente, para conseguir uma medicação chamada brentuximab, para um paciente poder ter acesso após um transplante de medula óssea. Isso ainda é muito ruim, porque se perde tempo, se desgasta. E é através da política que a gente vai conseguir mudar o rol de medicamentos, que a gente vai conseguir dar mais acesso. É através da política. Isso me motiva bastante. Ô, vereador, essa fonte de custeio que o governo federal está disponibilizando, de 7 bilhões, né? Ela, na verdade, até os municípios acreditam que deveriam ser mais, deveria ser na casa dos 10 bilhões. De qualquer forma, está sendo disponibilizado para iniciativa pública e entidades filantrópicas. Agora, e o outro lado, o senhor já parou também, embora o senhor defenda, né, classe trabalhadora, a gente entende isso, mas também o lado da iniciativa privada, dos hospitais particulares, que consequências o senhor acredita que possa ter para a sociedade caso o STF libere esse piso e não tenha essa fonte de custeio para a iniciativa privada? Excelente pergunta, Fred. Eu defendo mesmo, eu acho que a valorização dos serviços perpassa pela valorização profissional. As pessoas fazem diferença. A gente tem um profissional melhor remunerado, mais motivado. O resultado é diferente. Eu sou testemunha, eu vivo essa realidade na ponta. Tá? E se você me perguntar, mas Tadeu, não vai ter impacto? Vai. Eu espero que o impacto não sejam demissões. A gente vai lutar para que vai, porque isso pode acontecer, esse efeito reverso de demissões de profissionais de enfermagem, de substituição por outros profissionais. Isso pode acontecer, a gente vai ficar bem atento. Olha, a gente não pode. Eu vou dar um exemplo, eu vou responder com um exemplo. Eu quero ter um serviço em casa com 20 funcionários trabalhando para mim, para jardinagem, motorista, cozinha, pagando um preço de 10.
Não dá. Eu vou ter que me adequar. Ou eu vou pagar melhor, todo mundo, vou pagar todos para ter, ou não. Não dá para dizer que o impacto nesse serviço privado vai se dar porque os enfermeiros vão ganhar mais se eles estão ganhando muito a menos do que merecem. Não está justo. Quem está pagando a conta do serviço não é o usuário, não é quem está usando, é o profissional ganhando menos do que merece. Se isso vai ser repassado para a população, que é um questionamento, isso tem que ser bem discutido com os órgãos reguladores. Tem que se rever a tabela de honorários de procedimentos médicos, se pagar melhor no SUS, que não tem reajuste há muitos anos, a rede privada. Minha preocupação, e olha, não é diminuir a preocupação com os empresários, a gente tem que estar preocupado e estar lado a lado com eles, porque eles que geram empregos. Tá? Talvez diminuir a carga tributária em algum ponto possa trazer. Por exemplo, a gente tem em Recife, o maior ISS dentro da região aqui é o de Recife, dentro da saúde, 5%. Porque não se discute uma baixa gradativa de 1%. Até talvez, em contrapartida, isso é uma ideia que eu tenho, viu? Eu faço até questão de compartilhar com vocês. A gente paga o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, de 5% na saúde em Recife. Outros municípios pagam menos, varia de 2% a 5% isso aí. Tá? Se você pega bons serviços dentro de um pré-planejamento de critérios para poder se proporcionar isso, e aqueles serviços possam vender os seus próprios serviços para a sociedade e para o SUS, por exemplo, diminuindo dentro desse valor. Aí a gente vai tirar de 5% gradativamente para 4,5% e para 4% de ISS. Esse 1%, ele não está sendo isento, ele está vendendo para o serviço em SUS. Logo, a prefeitura não estaria abrindo mão de receita. O que é bom para o serviço é que ele está vendendo dentro de horários que ele estava mais ocioso, sábados, domingos, bloco cirúrgico à noite, para vender esses horários ao SUS, para você diminui a superlotação dentro de outros serviços. A gente está fazendo com que aquele dinheiro público rode menos pelo sistema, tenha menos chance de ser desviado para outros lados menos republicanos. E isso desonera um pouco o serviço, favorece serviços privados, facilita o pagamento desses profissionais. Há outras formas de se pensar e de se buscar. Não pode ser às custas de uma má remuneração profissional.